Você já se perguntou como um professor pode abrir portas para um mundo inclusivo dentro da sala de aula? Prepare-se para descobrir os segredos de um planejamento que abraça todas as individualidades dos alunos. Não saia daqui! Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora do Grupo Rema Educação, e eu estou aqui com o professor Diogo Munhoz, mestre em educação, e no vídeo de hoje vamos te ensinar como o educador pode criar um ambiente verdadeiramente acolhedor e enriquecedor, atendendo tanto as necessidades das crianças típicas quanto das atípicas. Preparado para iniciar sua jornada de transformação em sala de aula? Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as atualizações com os melhores professores. Vamos começar? Então, eu sou o professor Diogo, sou aqui de Londrina, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas ações, né? O planejamento, sobre essas ações inclusivas. Eu pesquisei e consegui trazer alguns materiais práticos para vocês, espero que vocês tenham baixado aí esse material, né? Para a gente conseguir discutir aqui. Então, quando a gente fala num planejamento inclusivo, né? Um planejamento de ações educativas, a gente está buscando eliminar as barreiras da participação, tanto do acesso quanto a permanência desses alunos considerado público eletivo da educação especial, né? Então, a educação é para todos, é isso que nós temos que ter em mente, né? Falar, eu tenho um aluno autista na minha sala, tenho um aluno com deficiência visual, né? Antes de tudo, sobretudo, nós temos um aluno. E a educação é para todas. Então, nós temos que pensar o planejamento das ações educativas que visem eliminar essas barreiras para que a gente tenha uma participação efetiva desses estudantes, que a gente consiga promover a aprendizagem dos alunos, que são público eletivo da educação especial, e de todos os estudantes, né? Tem até uma piadinha, uma tirinha do Calvin, né? Que perguntam para ele assim, como que sua professora ensina? Daí ele diz assim, é como uma pista de boliche, né? E os alunos são como os pinos. A professora joga o conteúdo e se atingir o maior número de alunos é lucro, né? E o planejamento ele não pode ser pensado dessa forma, né? Nós temos que pensar o planejamento dentro do que a gente chama de especificidades, né? Dentro da condição de cada um. Instrumentalizando esse aluno para que ele consiga aprender de forma efetiva, no melhor desenvolvimento possível, e se ele não tem a aquisição daquele conteúdo naquele momento, nós temos que atender aos conteúdos prévios, nós temos que voltar um pouquinho, nós temos que pensar e diagnosticar onde esse aluno se encontra e aonde a gente pode levá-lo, né? Aonde ele pode chegar dentro dessa aprendizagem. Isso é básico dentro de uma proposta inclusiva, dentro do desenho universal para a aprendizagem, e não é diferente com o planejamento. Então, marquem essa primeira frase importante, eliminar as barreiras discriminatórias, e qualquer barreira que dificulte esse aluno ao acesso e à permanência na escola, né? Então, eu começo aqui com um primeiro exemplo, né? Durante uma aula de ciências, por exemplo, onde o conteúdo são os movimentos ali da Terra, translação, rotação, né? Então, o professor, ele não pode se restringir somente a uma exposição oral de uma aula tradicional, né? Essa forma de ensinar pode contemplar alguns alunos, mas provavelmente deixaria de fora, principalmente, os alunos que a gente considera público eletivo da educação especial, o aluno que vai ter uma dificuldade de instrumentalização para esse acesso, né? Por exemplo, se é um aluno cego, ele precisa dessa diferença, né? De uma descrição maior, a aula tem que ser voltada para a questão da descrição auditiva, né? Se é um aluno que tem deficiência intelectual, a gente precisa de informações mais concretas para que ele tenha esse acesso, né? Então, de repente, trazer imagens, né? Fazer desenhos, organizar trabalhos em grupos, fazer demonstrações, vídeos, né?
demonstração, reproduzir os movimentos ali ao redor da mesa. Eu posso pegar um objeto amarelo e falar assim, olha, isso aqui é o Sol, né? Os planetas giram em torno do Sol. Ou seja, tem que mostrar para esse aluno de diversas formas, com diversas possibilidades diferentes, para que a gente consiga acessar esse aluno que, por algum motivo, vai ter um pouco mais de dificuldade de aprendizado disso, né, desse conteúdo especificamente. E a gente entra aqui numa seara que é o desenho universal para aprendizagem, né? O que seria esse desenho universal para aprendizagem? É uma abordagem, né, que procura minimizar essas barreiras metodológicas de aprendizagem, tornando esse currículo mais acessível para todos, né? Então, a gente vai possibilitar para esse aluno a utilização de diversos meios de representação do conteúdo, da execução, trazer esse interesse, esse engajamento, né, para esse aluno. Né? Então, essa metodologia, essa abordagem, né, desenho universal para aprendizagem, originalmente ela foi criada para arquitetura, né, de modo a contemplar aquilo que se adequa àquela pessoa, né, o planejamento dos espaços, e depois, né, foi liderado por um professor chamado David Rose, foi difundido no mundo todo, buscando aí criar, desde o planejamento das aulas, um ambiente de aprendizagem mais inclusivo, e a ideia básica seria ensinar, né, ou aprender como essas áreas do cérebro podem ser ativadas. Então, assim, nós estamos falando de rede de conhecimento, né? Por exemplo, o que aprender. Nós estamos falando sobre estratégia, como aprender. Nós estamos falando sobre área afetiva, né? Por quê? Para que aprender? Então, mesmo sem saber, muitas vezes a gente já aplicou essa abordagem e essa metodologia em sala de aula, né? Então, a gente precisa trabalhar mais nesse ponto da individualidade, né, das especificidades, trabalhando a equidade, que é oferecer mais para quem precisa de mais. Né? Às vezes, aquele aluno ele precisa de mais informação sobre aquele tema para aprender. Enquanto isso, outro aluno ele consegue aprender aquele conceito com menos tentativas, de forma mais rápida, né, mais prática. Só que se você ensina isso de uma maneira que tenha demonstrações, que tenha uma aplicabilidade prática, né, a experiência aliada à prática, que é uma coisa que a REMA sempre traz para a gente, né, a gente tem que aliar a teoria com a prática, isso vai abranger a todos, né, é a virada de chave que precisa ali para que os alunos tenham ali a efetiva aprendizagem, né. Então, a gente está falando aqui sobre a reflexão e a avaliação da própria prática pedagógica, né? Elaborar processos em que vai favorecer a aprendizagem de todos. Então, se eu penso só nos alunos que aprendem mais rápido, que têm um potencial mais favorável para a aprendizagem, eu vou estar excluindo alguns, eu vou estar criando barreiras para alguns alunos. Então, o objetivo aqui é a gente pensar em processos de aprendizagem que vai favorecer os alunos. E o concreto é isso, né? Depois, mais adiante, nós temos ali alguns exemplos mais práticos sobre isso, né? Então, a ideia aqui é estimular as diferentes formas onde o mesmo conteúdo, de maneira a tornar essa experiência da aula mais completa, né? Então, o que muda é como que eu vou chegar nesse objetivo. Ou seja, eu tenho que ensinar para o meu aluno formas geométricas, né? Formas geométricas básicas, planas, né? Como que eu posso trazer esse conteúdo para que eu consiga favorecer a aprendizagem de todos, né? Do aluno que tem uma facilidade de aprendizagem, do aluno que precisa do concreto ali. Então, eu posso criar diferentes recursos, diferentes metodologias, trazer visualmente demonstrações ou imagens que possa favorecer esses estudantes a aprenderem, certo?
Internalizar esse princípio ajuda a encarar a presença de alunos com deficiência de outra forma, né? Então, não é preciso necessariamente, né? Nós temos muito disso nas nossas escolas, né? Os professores que não têm uma especialização em educação especial, os professores que não conhecem de inclusão, têm uma dificuldade para compreender essas adaptações, acabam por julgar, né? Que dá muito trabalho, que ele não tem tempo de adaptar, que a hora atividade não dá conta, né, do tempo para fazer uma adaptação. Isso não precisa ser difícil, né? A gente pode fazer uma adaptação simplesmente trazendo algo para o concreto, imaginar uma forma de ensinar esse conteúdo de modo a incluir um número maior de pessoas, né? Então, se eu estou ensinando para a turma, lá na aula de ciências, o que é uma planta, raiz, caule, flores, folhas, frutos, né? Eu vou lá no jardim da escola e faço com que os alunos peguem na árvore, que eles abracem a árvore, eu mostro a raiz da árvore, a folha da árvore, né? Então, trabalhar mais no concreto para eu ensinar esse conteúdo de uma forma que vai incluir um número maior de pessoas, né? Então, quando a gente pensa nesse planejamento, né, ou nesse plano de ensino, nós temos que privilegiar uma aprendizagem para todos, independe da instrumentalização que aquele aluno precisa, né? Então, eu tenho que pensar em atingir o maior número de alunos nesse sentido, tá? E aqui eu já começo a falar para vocês da importância de termos professores especialistas, né? Lá atrás começou um movimento, faz parte de um plano nacional de educação da década dos anos 2000 ali, que a gente tenha professores para fazer com que se efetivem as políticas de educação especial, de educação inclusiva, né? Nós temos o paradigma da inclusão, onde é posto, né, que a educação é para todos, e a eles uma educação de qualidades, o acesso e a permanência. Aqui a gente tem que a necessidade do planejamento e da intencionalidade das ações educativas e importância do deslocamento do olhar da deficiência para as potencialidades do aluno. Não é incomum que a gente tenha os relatórios, os planos, que eles virem muros de lamentações, colocando só assim, o aluno não consegue isso, o aluno não faz isso, o aluno tem dificuldade para isso, e muitas vezes nós não temos o olhar para essas potencialidades desses alunos, né? Então, nós precisamos criar essa cultura de olhar para onde esse aluno é capaz. Talvez ele não tenha uma prontidão escolar, né? Talvez ele não tenha o que a gente chama de habilidades de aprendiz, ou até habilidades desenvolvimentais, né? Habilidades de desenvolvimento até por conta de um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é autista, ou ele é um aluno com deficiência intelectual, ele tem dificuldade nessas habilidades de desenvolvimento mesmo, que vai, consequentemente, criando uma defasagem importante na aquisição dos conteúdos, né? Então, nós precisamos observar, diagnosticar, nós precisamos ter um olhar para essas potencialidades do estudante no momento em que a gente for desenvolver esse planejamento, né? Esse plano inclusivo. A complexidade desse trabalho, ele não está vinculado só à sala de aula, não é só na escola que ele vai aprender, que ele vai apresentar dificuldades, né? Ele vai apresentar dificuldades no contexto social, nos contextos onde ele apresenta, né? Então, a gente precisa instrumentalizá-lo para além daquele conteúdo, né? Por isso que nós precisamos trabalhar nessas prontidões, nessas habilidades, né? Ele é um aluno que não tem atenção para aprender, ele não fica, ele se dispersa. Então, nós precisamos instrumentalizá-lo a ter atenção para aprender, para então ele aprender, né? E esse trabalho, ele é colaborativo na escola, né? No ensino regular, pelo professor regente, e também complementado pelo professor especialista em educação especial.
Aqui tem uma coisa legal, né? Geralmente, existe uma tendência, né, de dizer assim, a deficiência dele é essa, né? Então, ele vai precisar disso. Eu costumo dizer assim, né? Professor não tem receita para trabalhar, né? Quem quiser trabalhar com receita vai ter que fazer bolo, porque na educação não tem receita. Então, a gente precisa olhar a especialidade, né? Então, esse desenho para todos, esse desenho universal, ele rompe com essa noção de que adaptar é a única opção para os alunos com deficiência, né? O problema está na estratégia de aprendizagem e não no tamanho do currículo, né? Então, assim, um aluno autista, um aluno com transtorno do espectro do autismo, ele tem uma variável, né? Por isso que a gente chama espectro, né? O espectro diz que nós não temos dois autistas iguais, eles podem apresentar uma diversidade do nível de comunicação, de interação social, por exemplo, ou de interesses restritos, né? Então, nós temos que entender o sujeito e onde essa estratégia de aprendizagem consegue contemplá-lo da melhor forma possível, né? Então, cada pessoa é uma. Nós não vamos pressupor as necessidades. Não dá para falar assim, para o aluno com deficiência intelectual, o planejamento tem que ser esse, né? Não, nós temos que entender, nós temos que fazer uma avaliação diagnóstica, nós temos que promover essa aprendizagem, realimentar esse plano, reavaliar o que seria interessante trabalhar de forma diferente, né? A gente tem aquela falsa impressão de que a reprova vai favorecê-lo, né? Aonde uma reprova vai favorecê-lo? Porque muitas vezes se reprova o aluno por nota e no ano seguinte é feita a mesma coisa, sem nenhuma alteração, né? Então, ele não vai aprender de forma diferente se não tem metodologias diferentes, né? Então, essa concepção, ela favorece a aprendizagem de todos e não somente do aluno com deficiência. Como aplicar, então, esse desenho universal para a aprendizagem, propor isso enquanto planejamento, né? Ensinar de maneiras diferentes, propor metodologias ativas, a gente tem uma gama de possibilidades que vai engajar esses alunos, né? A gamificação, uma metodologia voltada para a sala de aula invertida, onde lá fora ele tem a ampliação da sala de aula, ele tem acesso a um vídeo, a uma informação onde ele traz. Eu posso fazer uma metodologia por pares, por exemplo, né? Então, a metodologia, e isso está lá na LDB, no artigo 59, né, onde diz que os alunos que têm necessidades especiais, eles têm direito a uma adaptação de métodos, técnicas, currículos e recursos, né, diferenciados ali. Então, como aplicar isso, né? Ensinar de maneiras diferentes, ouvir os alunos, engajar esses alunos, e daí nós temos ali os princípios, né, dessas metodologias, que seria apresentar esse conteúdo de forma diferente, né? Visual, fazer um experimento, ou na forma de projeto, né? Ensinar isso de formas diferentes, né? Múltipla representação da oportunidade, criar oportunidades para que esses alunos se expressem essa aprendizagem de forma diferente, né? Pode ser de maneira oral, pode ser ali fazendo um projeto, criar oportunidades para que a gente consiga compreender como eles estão aprendendo, o que eles estão aprendendo naquele tempo, para aí eu poder realimentar um próprio plano, né, de um planejamento desse nosso conteúdo. E as múltiplas formas de engajamento, né? Aquilo tem que fazer sentido para o aluno, eu tenho que partir do interesse dele, aquilo tem que fazer parte do contexto em que ele vive, para que faça parte, que faça sentido, tenha um significado para ele, né? Então, nós precisamos levar esse aluno
a entender a importância disso. Isso tem que estar expresso também no nosso planejamento. E para planejar, tem que haver um diagnóstico, né? A gente tem que entender essas necessidades, essas habilidades, né, para traçar os caminhos que possam promover. E daí, dentro do curso da REMA, da pós-graduação, a gente consegue aprofundar isso e trazendo quais os recursos, quais os tipos de avaliação que nós podemos fazer para levantar essas necessidades, essas habilidades, né? Instrumentos de rastreio, instrumentos diagnósticos, para que se efetive o professor enxergar esse potencial do aluno, para aí sim conseguir traçar essas habilidades, né? Então, o professor tem que ter clareza do que ele deseja atingir naquela aula. E isso tem que ser planejamento, isso tem que constar nesse planejamento. Só então ele vai pensar nessa forma de ensinar, né? E daí, o conteúdo está sendo dado de forma diferente, né? Qual é a forma com que o aluno está tendo acesso a esse conteúdo, né? Há oportunidades para que esse aluno possa representar a aprendizagem dele de diferentes formas? De que formas? Oral, na forma de desenho, na forma concreta, né? Como que ele vai representar essa aprendizagem? Quais as estratégias que motivaram o envolvimento da aula, né? Na aula? O engajamento que foi recrutado, né? A atenção desse aluno, né? Ou a instrumentalização daquele aluno nas diversas especificidades que a gente tem enquanto público-alvo da educação especial. Eu trouxe aqui uma imagem de Alice no País das Maravilhas, né? Onde ela encontra o gato, né? E ela diz assim: poderia me dizer, por favor, que caminho eu devo tomar para ir embora daqui? De repente, depende bastante de para onde você quer ir, respondeu o gato. Não me importa muito para onde, disse Alice. Então, não importa que caminho tome, disse o gato. Ou seja, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Então, a gente tem que pensar, ser assertivo no planejamento, nos objetivos, no potencial do aluno, para onde a gente vai conseguir fazer, né? E a gente fala aí não só de um planejamento maior, como de um planejamento mais específico, que no caso é um plano educacional individualizado, por exemplo, né? Então, onde esse aluno está, né? E onde eu posso chegar com ele? Então, o nível, né, de aprendizado, da aquisição da aprendizagem desse aluno, de prontidão escolar, de habilidade de aprendiz que ele tem, né, tem que ser verificado para que a gente possa atingir os nossos objetivos de forma mais assertiva. E aqui entra num ponto importantíssimo, que é o trabalho colaborativo, né, ou co-ensino, que tem que ser articulado. Por isso é tão importante que tenhamos cada vez mais professores com o conhecimento, né, de quem é esse aluno, um aluno autista, por mais diferente que ele seja, né, a gente tem que entender que ele é diagnosticado com transtorno do espectro do autismo a partir de critérios diagnósticos, avaliado por um profissional neuropediatra, né, a partir dos critérios diagnósticos do manual, que é o DSM-5, que é o Manual dos Transtornos Mentais. Então, nós precisamos ter conhecimentos básicos para que a gente saber quem é essa criança e ser mais assertivo nessa intervenção o mais precoce possível, para que ele tenha o melhor desenvolvimento possível, né? E isso depende de uma série de fatores, né? Depende do que ele, da prontidão escolar que ele tem hoje, do suporte que ele tem na família, e onde a gente vai conseguindo fazer na complementação curricular, no atendimento educacional especializado. Então, nós precisamos disso.
né? Daí eu trouxe uma frase aqui, que a inclusão só se tornará realidade quando houver um ensino colaborativo. O aluno com deficiência não pode ser encarado como aluno do professor especializado, que é o que ocorre muitas vezes nas escolas, né? Mas ele é um aluno da escola, sobretudo, ele está na escola, ele é um aluno, né? Quando os olhares do professor regente e do professor especializado se entrecruzarem e dividirem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar, o aluno passará a ser encarado de frente como aluno da escola. E muitas vezes é feito algo que é ilegal, porque a lei diz que é vedado qualquer atendimento paralelo a esse estudante, né? Então, muitas vezes ele é tirado desse ensino regular e ele é levado para uma salinha noturno escolar, nesse turno de escolarização, onde ele deveria estar com o professor regente, e é feito com ele atividades paralelas. Isso não é inclusão. A inclusão ela tem que ser encarada como um aluno que tem acesso, ele tem, temos que promover a permanência dele na escola, e ele tem que estar inserido nesse currículo, né? E a forma de fazer isso é por meio de um planejamento inclusivo, olhando o seu potencial. Então, nós precisamos de formas de fazer com que esse aluno seja incluído, né? Para isso, a gente precisa que ele seja o aluno do professor regente e tenha esse suporte articulado do professor do atendimento educacional especializado. E, nesse sentido, faz toda a diferença que esse professor especialista ele tenha uma formação de qualidade. Eu trouxe aqui algumas propostas para a gente ver. A letrinha está pequenininha aí, mas não tem problema, porque é só para eu explicar a vocês, porque o conteúdo que esse aluno vai aprender, nós temos em documentos públicos, né? Na Base Nacional Comum Curricular, nas diretrizes curriculares nacionais, e nos referenciais curriculares de cada estado brasileiro, a partir da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, para vocês, um exemplo de língua portuguesa do primeiro ano, onde nós vamos trabalhar a prática de linguagem escrita, né? Onde esse aluno vai escrever espontaneamente ou por meio de ditado, né? Frases de forma alfabética. Esse é o objetivo da aula, tá? Esse é o objetivo desse conteúdo. E daí ali eu tenho uma janelinha, um quadradinho ali, que é o quarto quadrinho, que diz quais são os conhecimentos prévios que esse aluno tem que ter para conseguir atingir aquele objetivo. Ele não vai conseguir escrever por meio de ditado ou espontaneamente se ele não sabe as letras, se ele não sabe escrever. Então, eu coloquei ali uma figurinha, a terceira figurinha ali, que tem as palavras, né? Onde, nesse exercício, por exemplo, ele identificaria, né, a primeira sílaba ali, mas se ele não sabe ler, então primeiro eu tenho que voltar no conhecimento prévio, né? E qual que é o conhecimento prévio? Seria aprender as letras do alfabeto. Ele tem que saber o alfabeto, né? Mas então, se ele não sabe o alfabeto, como que eu começo com ele? Então, eu começo lá com o ensino das vogais. Então, é só um exemplo de planejamento que a gente tem que pensar a partir dos conhecimentos prévios que esse aluno tem. Então, eu tenho que diagnosticar onde ele está, para onde ele vai chegar. Senão, eu não vou conseguir inseri-lo nesse currículo, né? Não faz sentido para um aluno que não sabe ler, eu mandar ele fazer uma atividade de leitura, né? Então, a gente precisa retomar com ele algumas atividades prévias que vai ser feito pelo professor regente em articulação num trabalho colaborativo com esse professor da educação especial, que vai complementar esse conhecimento no contraturno nas salas de recursos ou no atendimento educacional especializado, certo? Não sei se ficou claro, mas vamos para mais um exemplo, então, tá? Eu trouxe aqui outro conteúdo lá. Então, aqui eu tenho matemática, tá? Eu tenho matemática, a unidade temática é números e álgebra, conteúdos ali, números ordinais, e o objetivo de aprendizagem seria comparar,
ordenar números naturais, até a ordem de centenas, né? E como que eu vou ensinar ele a contar, né? Fazer comparação, né? Fazer pareamentos ali, se ele não sabe contar. Então, eu tenho que voltar. Qual que é o conhecimento prévio que ele tem que ter para fazer isso? Saber contar até 100, né? E se ele não sabe contar até 100, até onde ele sabe contar? Então, eu tenho que ensinar ele a contar e criar recursos e estratégias para ensinar ele a contar até 10, depois até 20, depois até 50, né? Para eu chegar no 100, para aí sim eu conseguir avançar com ele naquele conteúdo. E por que que a gente tem a complementação curricular, né? Que é a função do atendimento educacional especializado diante da Lei 7611 de 2011, né? O decreto do atendimento educacional especializado. É para complementar esse currículo. Tá? Então, a gente tem que fazer isso se efetivar dessa forma. Tá? E eu posso usar recursos mais concretos para isso. Né? Eu trouxe imagens aqui para vocês que a gente acha na internet o tempo todo. Eu falo que o pessoal mais criativo é o pessoal da educação infantil, dos anos iniciais, que faz um monte de recurso interessante ali. Olha só que interessante. Eu tenho aqui uma máquina de somar, né? Então, eu tenho lá, de um lado, um cano, né? Ou uma via de entrada de alguma bolinha, por exemplo, ou uma tampinha. Eu tenho um sinal de mais e eu tenho outra via de entrada do outro lado. Então, se eu coloco, por exemplo, 2 bolinhas de um lado e 2 bolinhas do outro, vai cair nesse potinho 4 bolinhas. Essa criança vai contar e vai chegar ao resultado dessa soma, né? Então, é um recurso adaptado para que a gente consiga trabalhar a soma, um conteúdo de matemática, que para alguns pode ser elementar e fácil de aprender, e para outros precisa de algo concreto, né? Precisa de algo adaptado, certo? E daí a gente volta a falar que nós temos que promover a eliminação dessas barreiras discriminatórias. Então, a partir do momento que eu faço um planejamento inclusivo, eu estou confrontando essas práticas discriminatórias e criando alternativas para superá-las, né? Então, não é só olhar de longe, nós temos que fazer parte desse processo, né? Nós temos que ter o conhecimento para apresentar essas propostas e essas estratégias e essas alternativas para superar e para confrontar essas práticas discriminatórias. Não cabe mais hoje, né, aquele professor que fala assim, eu não estou preparado para isso, né, não estou preparado para o processo inclusivo. Não. O paradigma inclusivo diz que a educação é para todos, e eles têm que ter acesso e permanência, e está incluído nesse currículo. E para isso, nós precisamos de um planejamento efetivo e inclusivo, né? Eu trouxe aqui 3 momentos, né, para a gente refletir sobre isso, sobre o atendimento educacional especializado, né, dentro desse planejamento inclusivo. Então, eu tenho aqui séries que representam os 9 anos do ensino fundamental, né? Então, ali eu tenho o primeiro ano, segundo, e essas setas azuis, elas representam aonde esse aluno vai chegar nesse currículo, tá? Então, na matemática, por exemplo, ali no primeiro ano, ele vai aprender até ali. No segundo, ele vai se aprofundar. No terceiro, no quarto, né? Para um aluno que tem uma deficiência, uma dificuldade, a gente pode adaptar isso no sentido de que ele tenha direito a aprender com menor nível de dificuldade, né, de forma adaptada, né? Isso é a complementação curricular, né? Então, ele não vai conseguir atingir o conteúdo na mesma profundidade que os demais, né? Então, ele tem direito a ter essa adaptação, redução do número de alternativas, uma avaliação adaptada, por exemplo, né? E, por outro lado, o aluno superdotado, ele tem direito a passar por isso, né? Ir além, se aprofundar mais nesse conteúdo, isso é
suplementação curricular, segundo a legislação. Mais um exemplo aqui do referencial curricular de matemática do terceiro ano, né? Então, aqui nós estamos ensinando geometria para o nosso estudante. O objetivo seria, por exemplo, reconhecer figuras congruentes, né? Usando sobreposição, desenhos, né? Figuras congruentes, ela tem o mesmo número de lados, o mesmo tamanho, por exemplo. Mas para eu trabalhar figuras congruentes, ele precisa ter um conhecimento prévio, que seria identificar, nomear figuras como círculo, quadrado, retângulo, triângulo, né? Então, há várias formas da gente ensinar isso, por exemplo, né? A gente pode adaptar isso. Então, eu posso recortar ali figuras, né? Para que eles encaixem. Eu vou ensinando para esse aluno que tem uma dificuldade, vou envolvendo todos nessa atividade, que é o aprendizado dessas formas geométricas planas. Eu estou trazendo um conteúdo prévio, todos estão se apropriando, se divertindo e trabalhando, inclusive, outras habilidades e competências da BNCC dentro de um conteúdo que está abrangendo a todos. Isso é desenho universal para a aprendizagem. Isso é um planejamento inclusivo que está favorecendo a aprendizagem de todos, né? Outro exemplo, como que eu vou adaptar, por exemplo, um conteúdo mais complexo, que são as funções, o plano cartesiano, né, que é um nó ali para as pessoas que têm uma dificuldade em matemática, né? Como que eu vou pegar esse aluno, como que eu vou trabalhar funções, plano cartesiano, como que eu vou inseri-lo nesse currículo, né? Então, tem uma forma ali, ó, ele vai primeiro localizar os números na reta, né? Então, eu tenho ali o 0, 1 e uma bolinha vermelha. Então, ele vai ter que colocar o número 2 ali, ele vai localizar esse número na reta, esse número, né, positivo ou negativo dentro do plano cartesiano, por exemplo. Então, são vários outros exemplos que a gente consegue trazer durante as nossas aulas. Então, assim, para eu fazer esse planejamento, né, inclusivo, eu tenho que fazer alguns questionamentos, né? Será que ele vai conseguir acompanhar a turma? Quais as dificuldades que ele tem? Ele compreende as aulas? Se ele não compreende as aulas, o que o impede? O que impede essa compreensão, né? Outra dúvida, né, que é um clássico, é como que eu vou avaliar esse aluno, né? Eu tenho que avaliá-lo de acordo com esse percurso de aprendizagem, né? Então, primeiro ele aprende isso, se ele não aprende, eu tenho que voltar no conteúdo prévio, e eu vou caminhando nessa aprendizagem de acordo com as adaptações que ele tem necessidade, né? Se ele não adquirir todas as competências, né, para passar de ano, o que vai ser feito, né? Ele vai se beneficiar dessa reprovação, ou ele vai ter da mesma forma, os mesmos conteúdos, do mesmo jeito, e ele vai tá perdendo tempo? Então, a proposta interessante seria ele avançar com os seus pares etários, onde ele já está inserido, né, nessa turma, já está incluído, já tem os colegas, né? Enfim, eu acho que são questionamentos que nós temos que fazer para esse planejamento inclusivo. A necessidade individual do aluno constitui na base para a elaboração desse planejamento, que deve indicar a priorização de tarefas e modos de avaliação que vão possibilitar o atendimento dessa necessidade. Então, qualquer que seja a especificidade, a dificuldade que esse aluno apresente, nós temos que identificá-la para aí sim conseguir contemplá-la dentro daquele conteúdo, né? O conteúdo, nós sabemos o que nós vamos ensinar, né? Nós temos uma base curricular para isso. O que nós precisamos é pensar em como que eu vou atingir esse conteúdo contemplando todos, né? Os alunos de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas dificuldades e de acordo com os seus potenciais. Então, esse planejamento, ele nada mais é do que uma estratégia que contém a direção do como percorrer esse caminho, né? Como se fosse um mapa, né?
A gente vai saber qual é a direção que nós vamos tomar para fazer esse planejamento seguir, né? Então, é muito importante que a gente considere, né, onde esse aluno está, qual é o conhecimento, quais seus potenciais, e consideramos que esse plano de atendimento educacional especializado, assim como o planejamento, né, como proposta de organização que vai auxiliar tanto o professor em suas práticas pedagógicas, quanto o desenvolvimento do potencial do aluno em todas as suas necessidades, né? E não a gente não pode esquecer, não pode deixar de falar que existe um suporte interessante garantido por lei, que é o atendimento educacional especializado. Esse atendimento, ele é complementar, nós já falamos sobre isso, ele está previsto em várias legislações, nós estamos falando da Lei de Diretrizes e Bases, nós estamos falando do Decreto 7611 de 2011, nós estamos falando da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que vão ajudar a garantir esse processo escolar inclusivo para todos os alunos, né? Então, o aluno público eletivo da educação especial, o aluno com deficiência, o aluno com transtornos globais do desenvolvimento, né? O aluno com altas habilidades de superdotação, tem direito ao atendimento educacional especializado. O aluno com transtorno e o aluno com deficiência, direito a complementação. O aluno com superdotação, direito à suplementação curricular, tá? Aqui eu tenho aquela clássica figurinha, né, que a gente tem o panorama da equidade, né? Então, ali tem um comparativo do que é igualdade, tem um exemplo ali de 3 pessoas querendo assistir a um jogo, né? A um jogo de beisebol ali, e eu tenho 3 banquinhos do mesmo tamanho, né? Então, a pessoa ali mais alta, ela consegue com sobra assistir, né? Aquele que está no meio ali, ele consegue assistir o jogo, e o mais baixinho não conseguiu assistir, né? Ou seja, o princípio da igualdade não atinge a todos, né? Não promove a todos. Então, não dá para a gente ensinar igual. A gente tem que usar o princípio da equidade. O princípio da equidade é dar mais a quem precisa de mais, né? Então, ali do lado direito tem outro exemplo, né? O professor diz assim: para garantir uma seleção justa, vocês farão o mesmo teste, subir naquela árvore. E daí nós temos ali um gato, um elefante, um peixe, um macaco, né? Então, eu consigo ter uma avaliação inclusiva dentro dessa proposta? Não, né? Por quê? Porque o elefante não vai ter chance em subir na árvore, o peixe não vai ter chance nessa avaliação, então ela não atinge. Então, o princípio da equidade é que possamos oferecer mais para quem precisa de mais, né? Já para a gente ir se encaminhando para o final, né, eu trago aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre onde esse plano, né, quando a gente fala de um plano de atendimento, ele está previsto na legislação, né? Então, eu tenho as diretrizes operacionais de educação especial para o atendimento educacional especializado, que é um documento do Ministério da Educação, né? E esse documento, lá no artigo 9, fala sobre a elaboração de um plano de atendimento educacional especializado. Então, o aluno que tem deficiência, o aluno que é público eletivo da educação especial, ele tem a necessidade desse planejamento próprio, né, individualizado, para que ele consiga atingir os seus objetivos, o seu potencial de maneira mais efetiva, né? Então, a competência da elaboração desse plano é conjunta entre o professor da sala de recursos, né, em articulação com os professores do ensino regular e também com a participação da família, de mais serviços de saúde, caso ele necessite, e isso vai compor um planejamento, né,
que vai ter a identificação das necessidades do aluno, a definição dos recursos necessários para que ele vá se desenvolver, né, das atividades adaptadas, o cronograma do atendimento complementar desse aluno para que se efetive esse aprendizado, né? Então, eu trouxe aqui para vocês as atribuições, né? No artigo 13 desse documento, é uma atribuição do professor lá no parágrafo 2, elaborar e executar o plano de atendimento educacional especializado, avaliar a sua funcionalidade e a aplicabilidade desses recursos pedagógicos e de acessibilidade, né? E também identificar, elaborar, produzir, organizar recursos pedagógicos de acessibilidade. Eu falei para vocês lá do artigo 59 da LDB, que ele é importantíssimo, né? Adaptação, né, de currículos, métodos, técnicas e recursos, além do Plano Nacional do Plano de Atendimento Especializado, que também é contemplado na Lei Brasileira de Inclusão de 2015, né, que é a mais nova. E para a gente encerrar aqui, a individualização desse plano, né, aqui defendida por nós, que tem que ser específica para cada especificidade, para cada aluno, de forma individual, ela não pode ser confundida com o ato de segregar, tá? Então, a gente não está reduzindo aqui a inclusão a um único indivíduo. A gente está promovendo isso para que ele consiga se desenvolver os seus potenciais da melhor maneira possível, porque ele tem esse direito. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!